você assiste a um filme que pode ser bom tecnicamente ou não, mas que tem personagens dos quais você não gosta, quando você não consegue se identificar ou você não consegue realmente gostar dos personagens como pessoas, quando eles não são pessoas, por exemplo, com as quais você teria um bom relacionamento na vida real, você consegue gostar do filme? Você consegue fazer essa separação entre o filme e os personagens? Ou você consegue separar um personagem que é bem desenvolvido, ou pelo menos desenvolvido assim de uma maneira decente do ponto de vista técnico, mas que são pessoas ruins ou pessoas desagradáveis? Eu tenho muita dificuldade, acho que a maioria das pessoas também tem, e eu tô falando isso porque o filme chamado Segunda-feira, que tá disponível no catálogo da Netflix Brasil, é um filme que até faz bem feito, ou até faz de uma forma razoável aquilo que ele se propõe a fazer, mas ele é um filme principalmente sobre um personagem masculino, a personagem feminina também, mas eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, que é um cara imaturo, que é um cara narcisista, que é um cara fadado ao fracasso, um cara autodestrutivo, que destrói também as pessoas ao seu redor e que parece imune ao aprendizado, parece que ele não quer sair desse lugar, ele não quer se tornar um homem funcional. E eu tive bastante dificuldade de tancar esse cara durante o filme. É um filme bem desagradável por causa disso, é um filme bem frustrante e às vezes irritante por esse motivo, apesar de, como eu falei, não ser um filme propriamente ruim de um ponto de vista mais formal ou mesmo de um ponto de vista de narrativa cinematográfica. Eu não acho que é o papel da crítica fazer julgamento moral sobre o filme ou sobre os personagens. Eu também não acho que o filme precisa ter uma opinião, precisa fazer uma avaliação sobre os personagens. Eu até odeio quando pessoas vêm aqui fazer julgamento moral nos comentários. Não é esse o papel de crítica nenhuma, e também adultos funcionais não deveriam estar preocupados com isso, em julgar as outras pessoas, e é por isso que eu gosto muito dessa conversa, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mickey Sebastian Stan e Chloe Denise Gao são dois americanos que vivem em Atenas. Após ficarem em uma festa numa sexta-feira à noite e desenvolverem uma química sexual imediata, eles passam a considerar a possibilidade de levar o relacionamento adiante. A estrutura do filme é uma estrutura que funciona muito bem. Eu gosto, por exemplo, de como os capítulos, entre aspas, aqui da história são divididos entre várias sextas-feiras, então a gente vai acompanhando aquele relacionamento em fragmentos de sextas-feiras, porque ele é um relacionamento que se sustenta, mesmo que de maneira frágil ali por algum tempo, na química sexual que o casal tem e também nas festas, nos momentos de curtição. Já nos momentos em que eles precisam ser adultos, em que a vida real, a rotina se estabelece, principalmente o personagem do Sebastian Stan tem bastante dificuldade. Ele parece realmente, a parceira dele faz esse comentário algumas vezes, um adolescente. Ele tem amigos que se comportam como adolescentes tardios, e ele é um cara que tem muita dificuldade de ser responsável. Ele é um cara narcisista, que tem aquela masculinidade tóxica de acreditar que tudo é sobre ele. Tem uma cena lá num casamento de uma outra pessoa que ele acaba transformando a cerimônia de casamento num espetáculo sobre ele e sobre as suas fragilidades e sobre o seu ciúme. E mesmo a personagem da Denise Gao, que é, por boa parte do filme, uma personagem que consegue ser uma personagem adulta funcional, ou seja, ela consegue se divertir, ela consegue ter os momentos de prazer, os momentos inclusive de euforia, mas ela consegue voltar para a realidade na segunda-feira, ela consegue trabalhar, ela consegue ter responsabilidades. Chega um momento em que eu não sei direito se influenciada por ele ou se isso já é algo que tá nela, porque o fato de ela estar com ele já é um indicativo de que ela tem uma tendência autodestrutiva muito forte também. Ela também começa a confundir as coisas e ela toma algumas atitudes que você fica chocado. Como assim uma pessoa faria aquilo e acharia que isso é normal? Eu acho engraçado também que o personagem do Sebastian Stan tem aquela coisa muito americana também, que é aquela arrogância, que é aquela sensação de ser o dono do mundo. Já que ele tá vivendo na Grécia há 7 anos, ainda não aprendeu e não tem interesse nenhum em aprender grego. Eu vi isso acontecer em muitos lugares já, e é uma situação
atuação bastante real. Eu acho que os personagens, como eu falei, têm certa credibilidade do ponto de vista narrativo. A gente acredita que aquelas pessoas possam existir e se relacionarem. Eu acredito que faz sentido que eles se atraiam daquele jeito. A atuação dos dois atores traz bastante energia para os personagens e é importante isso, é importante que a gente acredite que eles têm essa vitalidade, essa vontade louca de viver a vida até o último limite. Mas, como eu falei, tem momentos em que a gente fica muito irritado porque esse é um cara que tem lá, sei lá, 40 e poucos anos e parece que não aprendeu nada na vida e não tem interesse em aprender. Seria uma pessoa muito desagradável de conviver se ele fosse uma pessoa real. E acreditem, gente, o final desse filme, o que essas pessoas fazem no terço final ou no ato final do filme é simplesmente inacreditável. Eu não vou falar aqui sobre o que é, porque realmente, olha, não precisa falar, mas é algo assim que você não vai acreditar. Da minha parte, eu fiquei bastante irritado durante boa parte da projeção e eu acho que mesmo um crítico que analisa a parte mais técnica, a parte mais narrativa do filme, como eu fiz nesse vídeo, também precisa reconhecer que ele é uma pessoa normal que tá assistindo a um filme, que quer se divertir, e eu fiquei bastante incomodado com os dois personagens, mas principalmente com o do Sebastian Stan. E vocês, venham aqui dizer, vocês gostaram do filme, não gostaram, conseguiram tancar os personagens? Vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram. Desse lado eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, e desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para vocês assistirem depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!